Gente, shalom, gente. Caiu, voltei de novo. Gente, vocês duvidam ainda que existe uma batalha espiritual? Vocês duvidam ainda que nunca cai a internet? Por que essa madrugada tá caindo aqui pra live com vocês? Vocês duvidam ainda que existe uma batalha espiritual? Gente, não tá chovendo, tá tendo trovão, né, amor? Gente, não tá chovendo, tá tendo trovão, tá? Gente, eu nunca vi luz cair por causa de trovão. Então, vocês duvidam ainda que existe uma batalha espiritual? Que existe? É o que eu tô dizendo pra você. Hoje, eles têm força. Por quê? Tem muita obra de feitiçaria. Então, existe uma batalha espiritual. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo principado e toda potestade. Pai, eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus, enviar arqueiros de fogo agora, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, é sobre isso. É desse jeito. Amém? Vou continuar aqui do 6, tá? Jeremias 47, verso de número 6. Ó espada do Senhor, quando descansará? Volte para a sua bainha, repouse e aquete-se. Mas como pode se aquietar se o Senhor a enviou numa missão? Deve destruir a cidade de Ascalon e o povo que vive no litoral. Então aqui a gente está vendo, né? A profecia descreve aqui de Jeremias que vai haver o quê? Um tempo de calamidade, né? Então a espada do Senhor, gente, ela é justa. A espada do Senhor, ela não erra o alvo. Então quando o Senhor, ele traz juízo, quando o Senhor, ele traz calamidade, é porque essa terra já teve o seu tempo de ter misericórdia. Essa terra já teve o seu tempo, tá? O Senhor já falou pro povo, olha, gente, se arrepende, gente, se posiciona, amém? Então, quando Deus começar a falar com você, quando Deus começar a te avisar, quando Deus começar a falar com você, você deve se posicionar, você deve se render, você deve pedir, amém? Perdão para Deus, você deve se posicionar para você não viver nenhum tipo de calamidade, nenhum tipo de juízo. E o juízo de Deus, ele se cumpre. O juízo de Deus chega. O juízo de Deus acontece. O juízo de Deus, queridos, ele vai se cumprir. Mas antes Deus vai vir com o prazo de misericórdia. O Senhor vai vir chamando. O Senhor vai vir falando. Agora está chovendo. Glória a Jesus. Amém? Então Deus vai julgar os sistemas que estão corrompidos. Deus vai avisar antes. Ele vai vir, queridos, e vai julgar a terra. Ele vai vir e vai julgar um sistema. Se tem uma igreja desalinhada, ele vai vir e vai julgar aquela igreja. Se tem alguém desalinhado, ele vai vir e vai julgar aquilo ali. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Gente, tá forte a chuva. Vocês estão me escutando bem? Eu também tô bem do ladinho, né? Aqui bem do ladinho aqui da janela. Amém? Então nós precisamos ter o quê? Exatamente, Brunão. Posicionamento radical. Obrigada, pastora Nani. Eu vou colocar aqui de novo. Pronto. Tá? Gente, eu quero agora falar para vocês sobre o jejum que Jesus fez, tá? Se você puder, abre comigo agora em Mateus, certo? Mateus 4. Mateus 4. Vamos lá para o Novo Testamento. Mateus 4. Glória a Deus. Mateus 4. Glória a Jesus. Mateus 4. Pronto? Todos acharam? A gente sabe que Jesus, sendo filho de Deus, Jesus, ele se batizou, né? João Batista o batizou. Jesus foi cheio do Espírito Santo e Jesus jejuou, tá? Assim como eu e você. Então vamos ler aqui essa passagem. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Agora, vem aqui comigo. A Bíblia diz que Jesus não comeu, mas a Bíblia não fala se Jesus bebeu ou não. Então, esse jejum aqui,
tá? É um jejum de consagração absoluto. Um jejum de consagração absoluto, né? Como o de Esther. Só que o de Esther, a gente sabe que não teve água, não teve nada. Aqui, a gente não sabe dizer se teve líquido, né? Se teve água ou se não teve. Amém? Eu acredito que Jesus, como Filho de Deus, ele poderia sim ter sido sustentado, né, pelo Espírito Santo. Eu acredito também que, por exemplo, Moisés, eu vou falar também de Moisés. Moisés, quando ele sobe no monte, ele também ali foi sustentado por Deus. A Bíblia não diz que ele comeu ou que ele bebeu, né? A Bíblia diz que ele ficou em 40 dias de consagração. Então aqui a gente vê que Jesus, ele vai para o deserto, ó. Jesus foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo 40 dias. E você sabe que 40 dias, né? Você que estudou comigo na última aula da imersão que a gente teve, a imersão que a gente fez nesse sábado passado, 40 dias, 40 dias representa transicionamento, representa, né, mudança de estação, mudança de nível espiritual. Amém? Então vem aqui comigo agora. Jesus, ele é batizado. E aí, o Pai Celestial, aqui nesse contexto, afirma ele publicamente, né, quando o Espírito Santo desce, ali, né, uma voz de trovão no céu fala: esse é meu filho, a quem me comprazo. E o Espírito Santo que o conduz a jejuar. Então vem aqui comigo. Quem nos conduz à consagração é o Espírito Santo de Deus. Você pode até tentar fazer uma consagração, mas se o Espírito Santo não estiver dentro de você, você não consegue permanecer dentro dessa consagração. Você pode, porque lá atrás, antes de você ser convertido, você tentava fazer um jejum, mas você não conseguia. Até um jejum de Daniel, você não conseguia. Gente, eu mesma, quando achava que era convertida, tentei fazer o jejum de Daniel, não conseguia. Por quê? Porque eu não tinha o Espírito Santo dentro de mim, porque eu fazia as coisas erradas. Então, quando a gente peca muito, pode estar frequentando a igreja 3 vezes na semana, mas se o Espírito Santo não está dentro de você, você não consegue se manter na consagração. Você não consegue fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, porque você não tem força espiritual e o Espírito Santo não está dentro para te sustentar. Então você pode falar que vai fazer de boca e você não consegue ficar, porque o diabo, ele vai te tentar. A gente é tentado em toda a consagração que você se propor a fazer para buscar mais a Deus, para se edificar. O diabo vai te tentar, porque a gente vê aqui que Jesus é conduzido agora ao deserto, e aí agora o diabo vai tentar ele 40 dias, tá? Então, como que nós podemos chamar esse jejum? Esse jejum é um jejum de preparação ministerial, um jejum de edificação, um jejum de direcionamento. Jesus, queridos, nunca teve pecado e foi imaculado, sem pecado. Mas aqui, esses 40 dias, é 40 dias de preparação. 40 dias de viver, né, uma direção de Deus. É diferente dos 40 dias de Elias. Elias também teve 40 dias no deserto. Elias comeu o pão que o anjo deu e tomou da água que o anjo deu. Tudo indica, a Bíblia não vai falar que Elias ficou 40 dias de jejum, mas eu acredito que aquele pão que Deus trouxe proveu para Elias se sustentar os 40 dias do deserto. Eu creio de todo o meu coração. Mas Elias, os 40 dias de Elias, foi para ele ter um realinhamento dentro da presença de Deus. Foi para ele ser organizado nas suas emoções. Foi para ele voltar, porque aí ele vai ter um encontro com Deus no Monte Horebe. E Horebe significa direção, Horebe significa encontro. Amém? Então, esses 40 dias aqui de Jesus é diferente dos 40 dias de Moisés, é diferente dos 40 dias de Elias, tá? Então, a gente está vendo aqui que Jesus, ele vai fazer 40 dias de jejum. Primeiro, Deus afirma Jesus como seu filho, né? E aí Jesus é cheio do Espírito Santo. Agora ele é conduzido ao deserto. E aqui, queridos,
eu quero que você entenda. Jejum de 40 dias. Quando Deus te chama para te dar um novo direcionamento, é porque Ele quer que a sua autoridade venha se manifestar. O diabo vai te tentar em todos os níveis de consagração. Mas aqui nós vamos ver a autoridade do Senhor Jesus se manifestar. Então vamos continuar lendo no texto para você entender. Então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo o levou em um lugar alto, num momento, e lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem quiser. Disse o diabo: eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu: as escrituras dizem. Toda vez que Jesus revida Satanás é através da palavra. Por isso, queridos, é imprescindível você estar lendo a palavra todos os dias. Não rebate com Satanás através do seu achismo. Rebate Satanás através da palavra. Quando o diabo vinha para cima de você, fala assim: diabo, você está ficando maluco. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus me dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões e a todo o poder do inimigo. Você está ficando doido? Sai daqui agora em nome do Senhor Jesus. Então, você precisa usar da palavra, você precisa usar da autoridade. Gente, buscar Deus não é só orar, jejuar e louvar. A palavra de Deus é a espada. Nós temos a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e botas do evangelho da paz. A arma é a palavra, você tem que ter a palavra no coração, você tem que ler, saber, queridos. É vergonhoso ver um monte de crente de 20, 30 anos dentro da igreja que nunca leram a Bíblia inteira, mas já leram um monte de livro de inteligência emocional, já leram um monte de livro de coach, de romance, de não sei o que, e nunca conseguiram ler a Bíblia. Será que isso não é uma resistência espiritual? Aí Jesus respondeu: as escrituras dizem, adorem o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam, ele o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as escrituras dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. Aqui, Marco 13, assim, faz uma nuvenzinha em volta do 13 para mim te dar uma chave. Aqui houve uma oportunidade, certo? Porque se o diabo não chega, é porque não houve uma oportunidade. Qual poderia ter sido essa oportunidade? Jesus poderia estar muito cansado. Ele poderia estar já dias no deserto. E aí chegou a maior fadiga de física ou emocional. Aí o diabo falou: agora eu entro aqui. E o diabo, ele sempre vai esperar uma oportunidade. Essa oportunidade não precisa ser o pecado. Essa oportunidade pode ser emocional. Só que quando você resiste às tentativas do diabo de te tentar, ele vai ter que bater em retirada, porque ele tem um tempo só para ficar ali, ele não pode ficar todo o tempo ali. E aí, olha só, quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade, amém? Então, aqui, a gente vê Jesus, 40 dias no deserto, tá? Esse jejum é um jejum de consagração total, ok? Com abstinência de comida, tá? A narrativa, né, aqui vai falar... sublinha que Jesus teve, né, fome na reta final. Então,
Ele é conduzido pelo Espírito Santo. Então, um jejum como esse, queridos, ele precisa ser conduzido pelo Espírito Santo, porque se for pelo teu achismo, pelo teu querer, você não vai suportar. Porque o Espírito Santo é o único que vai nos dar força para a gente conseguir chegar até o final de um desafio como esse. Amém? Então, aqui, ó, presta muita atenção. Jesus é conduzido 40 dias para um jejum total, tá? Conduzido pelo Espírito Santo. A finalidade desse jejum é preparação, fortalecimento, né? Esse jejum também vem trazer prova que o Senhor Jesus é fiel ao Senhor, consolida Jesus para a missão. E esse tipo de jejum, ele é muito necessário para nós que queremos começar um propósito, queremos começar um trabalho, fazer um trabalho para Deus, queremos começar talvez a evangelizar. Queridos, antes de começar a fazer qualquer coisa, vai para um tempo de jejum, vai para um tempo de consagração, vai para um tempo, fala, Senhor, realmente, como que é para mim fazer? O que eu preciso? Isso, aquilo outro, certo? E aí, o que acontece aqui? Qual que é o resultado desse jejum de 40 dias? Qual que é a finalidade dele, né? Esse jejum, ele aumenta a autoridade de Jesus sobre a terra. Esse jejum aumenta a clareza da identidade de quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, mas ele não precisava provar nada para Satanás. E queridos, o jejum vai trazer em você uma ativação de identidade, e você vai começar a perceber que você não precisa provar nada para Zé ninguém. Você precisa ser. Quem prova alguma coisa para alguém é porque ainda não sabe se é ou não. A pessoa, queridos, que olha, eu não preciso falar pra você, eu não preciso jurar pra ninguém que eu vou chegar no horário certo. Nossa, eu juro que eu vou chegar. Não, eu não preciso, porque eu sou uma pessoa pontual. Amém? Eu sou uma pessoa honesta. Eu não preciso prometer pra você que eu vou pagar você. Não, eu te dou a minha palavra e eu não preciso mais nada. Olha, tal dia eu vou te pagar. Então, quem é na presença de Deus não precisa provar nada para ninguém. E aqui Satanás está querendo que Jesus prova para ele que ele é o Filho de Deus. E aqui Jesus está falando, nem só de pão viverá o homem, não tente o Senhor seu Deus, né? Então aqui Jesus está rebatendo Satanás com a palavra e está dizendo para Satanás, Satanás, eu já sou, eu não preciso te provar nada. Amém? Então o jejum, ele forja a nossa identidade. O jejum, ele aumenta a nossa autoridade espiritual, ele aumenta a nossa clareza sobre a missão. O jejum, ele traz precisão na palavra de Cristo, em você entender ela com mais entendimento. Talvez você, antes de 40 dias, você entendia a palavra. Só que depois de 40 dias, é como se o Senhor abrisse a revelação por detrás da letra. Você fala, meu Deus, parece que agora tá... Por quê? Muralhas, fortalezas caíram dentro, né? Que tinham dentro de você, caíram. Amém? E isso, queridos, é extremamente válido, tá? O jejum traz domínio próprio também. O jejum, ele é uma ferramenta, uma das ferramentas para mim mais poderosa de libertação. Porque quando nós negamos a nossa carne, a nossa alma e edificamos o nosso espírito, nós fechamos brechas espirituais de legalidade que outrora nós abrimos. E aí Satanás usava ali um vício de uma coisa, um vício de outra. Então essa abstinência total ou parcial, né, que você passa um período aí sem se alimentar, você passa aí um período se consagrando e não só, né, colocando a sua carne, a sua alma para sofrer um pouquinho, mas você começa a se alimentar no espírito. Então a gente vê aqui que esse jejum que Jesus fez é um jejum de preparação ministerial, tá? Foi muito necessário, porque isso aqui consolidou mais ainda a identidade de Cristo. Ele entendeu ainda mais quem ele é nesses 40 dias. Isso aqui talvez, né, fortaleceu ainda ele mais para ele poder cumprir a missão. Então, para que serve esse tipo de jejum? Condução espiritual. Então o Espírito Santo, quando nós entramos num período de consagração, de fato nós entramos num deserto, gente, é sofrido. Tem gente que vai fazer um aniversário, às vezes você vai no aniversário, mas você não pode comer, é um deserto, tá? E é um lugar onde você tem que ter o foco em Deus, é um lugar onde você não pode ficar revidando as pessoas, né? Na verdade, nós temos que ter esse domínio próprio, de não ficar brigando, mas
quando a gente está jejuando, a gente tem que se cuidar ainda mais, tá? Então, esse tipo de jejum, ele traz o quê? Um alinhamento na identidade. Esse jejum vai fixar no seu coração quem realmente você é e para que o Senhor te criou para ser. Nesse jejum, você tem mais convicção que você é filho, você é filha de Deus. Esse jejum também traz o quê? Uma edificação interior, tá? Fortalece o seu espírito, traz um fortalecimento tão profundo no espírito, tá? Tão profundo no espírito, que você começa a ter mais fé, você começa a ter mais constância na presença de Deus, você começa a ter mais disciplina espiritual. A gente precisa ter esse tipo de consciência. A Bíblia diz que Jesus não comeu, mas eu acredito que Jesus possa ter bebido água. Mas Jesus era Jesus, amém? Lembra que eu disse para vocês? O jejum de Esther é um jejum absoluto de 3 dias sem água e sem comida. Se você nunca fez um jejum assim, nunca comece com 3 dias, comece com 1 dia. Mas se um dia o Espírito Santo te conduzir a um jejum sem água, sem nada, absoluto, eu creio que foi o Espírito Santo, porque senão você não aguenta. Nós temos um instinto de sobrevivência muito grande dentro de nós, amém? Mas, queridos, o que você pode fazer, né? Você que quer, mas apóstolo, eu quero fazer um jejum forte de 40 dias. Você pode fazer um jejum como esse, de 23 horas, tá? De uma janela de refeição e no resto, uma hora de refeição, aonde você come, e 23 horas aonde você toma só água. Só água, mais nada, só água. E você fica 23 horas tomando só água. E aí todo dia você abre uma janela. Esse aí é dolorido. Esse daí é difícil, tá? Esse daí é muito difícil. Amém? Então você também pode fazer um jejum assim. Você que quer, eu quero muito fazer um jejum de 40 dias. E esse jejum vai surtir um efeito muito grande em você, tá bom? Então, um jejum como esse de 40 dias que Jesus fez, ele traz confronto, tá? Porque o diabo vai tentar você, o diabo vai vir, e nesse dia você vai ter que rebater o diabo com a palavra, você vai ter que mostrar força, você vai ter que mostrar resistência, amém? Sabe quando a gente jejua, parece que as coisas mais loucas acontecem, mas é o quê? Para provar a nossa fé, amém? É para provar a nossa resiliência, amém? O jejum também é um lugar da gente nos imergir, mergulhar na palavra. Fala assim, olha, eu vou mergulhar na palavra de Deus, eu vou desbravar, amém? E aí você vai sair de um 40 dias como esse, com mais autoridade, com mais convicção de quem você é em Deus, com mais clareza do que Deus quer fazer na sua vida futuramente. Quem jejua e ora, queridos, já sabe os próximos capítulos. E quando Deus usa um profeta, esse profeta só está vindo para confirmar algo que Deus já falou dentro de você. Mas quem está bagunçado por dentro, quem não sabe aonde fica, se fica na direita, se fica na esquerda, fica aí atrás de profecia. Fica aí, queridos, eu não acho errado você querer escutar uma profecia. Eu acho errado você não ter norte nenhum, porque você não tem vida com Deus, e querer se orientar por profecias que você nem sabe se vem de Deus ou não. E se for uma profecia que te coloca totalmente o contrário da rota de Deus, amém? Então, resultado prático, tá? Você vai sair de um jejum desse com mais autoridade, com mais intimidade com o Espírito Santo, com mais convicção da sua identidade, certo? Aqui a gente vê 3 confrontos que Jesus vai ter. 3 confrontos, tá? Então, primeiro confronto do pão, certo? Transforma pedras em pão, se você é o filho de Deus, tá? Então, o que eu aprendo aqui? Não use a unção, tá? Não use a unção que está sobre você para se mostrar, para tentar mostrar que você é alguma coisa. Não use a unção que está sobre a sua vida para mostrar que o poder de Deus está com você. Não use a unção para se exibir, não use a unção, não use para se, né? Não use a unção sem ter uma direção do Espírito Santo. Então, quem é não precisa provar nada para ninguém. Se a pessoa não acredita que Deus opera sinais e maravilhas através de você, deixa ela sem acreditar. Mas só ministre isso quando Deus pedir realmente para você ministrar. Amém? Não negocie os seus princípios espirituais para tentar provar as coisas para as pessoas. Não negocie, tá? A sua intimidade com Deus para tentar provar que você é alguma coisa, certo?
A palavra de Deus, ela nos sustenta mais que o pão, ela nos sustenta mais que qualquer coisa aqui dessa terra. Então a gente aprende nesse primeiro confronto com isso. Segundo confronto, que é no pináculo, né? Certo? Provar quem é, né? Ou seja, qual que era a tentação aqui, né? No pináculo. Deixa eu voltar aqui. Certo? Que, ó, então o diabo levou a um lugar alto no momento e lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem quiser. Amém? Obediência radical a Deus, tá? Então não troque a sua promessa por um prato de lentilha que Satanás está te oferecendo. Muitas pessoas esquecem da promessa. Muitas pessoas esquecem e às vezes você pagou um alto preço. E ali porque você está cansado, você acha que está demorando muito, você fala, vai isso aqui mesmo. Só que não é aquilo ali mesmo que Deus tem para você. Na verdade, aquilo ali é uma isca de Satanás, porque o que tem para você é tão grande, tão precioso. Amém? Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado com o quê? Com a vaidade. Porque, olha só, Jesus é o Filho de Deus. Satanás está oferecendo para ele o reino dos mundos, a autoridade. Mas para isso, Jesus teria que se curvar e se prostrar a Satanás. E muitas vezes, quando nós estamos muito perto da bênção, muito perto de Deus fazer algo grande na nossa vida, Satanás vem e te joga uma isca, te joga um prato de lentilha e fala, pega isso aqui para você. E às vezes você não está se curvando ou adorando Satanás verbalmente, mas quando você pega aquele prato, você já está adorando Satanás. Porque você está trocando uma promessa por algo fácil, por algo que você sabe que talvez não foi Deus que te deu. Amém? E nós temos que tomar muito cuidado com isso. E Jesus, ele tem uma obediência radical a Deus. E ele usa a palavra, né? Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Satanás, não vou te servir. Satanás, não vou te adorar. Satanás, não vou me prostrar a você. Satanás, eu não vou querer esse poder, eu não vou querer essa autoridade que você está me oferecendo, porque eu não preciso dela. Só que uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem sua identidade firmada, ela pega. Por quê? Porque ela está ansiosa para ser vista. Então nós temos, queridos, que tomar muito cuidado. Temos que ter o quê? O caráter, amém? Muito bem consolidado, certo? Aí aqui a gente vê aqui a outra tentação, né? Certo? A gente vê aqui a outra tentação. Deixa eu ver aqui. A gente vê essa do pão. Se atire, Jesus, né? Se atire daqui para que os anjos te protejam. E aqui, gente, eu aprendo algo. Você sabe que você tem favor de Deus? Ok. Você sabe que os anjos do Senhor cuidam de você? Sim. Mas você não precisa pôr Deus à prova. E tem muito cristão que quer colocar Deus na parede. Deus, se você não fizer isso agora, Senhor. Queridos, muito cuidado com isso, tá? Então o diabo, né, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Amém? Deus, se o Senhor não abrir essa prova, Senhor, se o Senhor não abrir essa porta, queridos, só faz esse tipo de coisa filhos imaturos, tá? Então, Jesus, ele sabia quem ele era. Jesus, ele não precisava provar nada para Satanás. E aqui Jesus está debaixo de uma consagração de 40 dias, onde o Espírito Santo que o conduziu. Então aqui Jesus está com a sua identidade afiada. Jesus está com a sua sensibilidade aumentada. O jejum, ele queima todo tipo de impureza dentro de nós. O jejum fecha todo tipo de brecha dentro de nós. O jejum, ele tira todas as escamas, ele tira toda a cegueira espiritual dentro de nós. Então nós precisamos entender da aliança que nós temos com Deus. E nós nunca devemos nos afastar desse lugar de jejum. Quem se afasta do jejum, da oração, vai acabar se perdendo. Porque, queridos, o diabo, ele entra pelas coisas desse mundo. Lembra que eu falei para vocês ontem? O alimento contamina o ser humano. O alimento contamina. A gente vai observar que a nova ordem mundial, as 13 famílias que comandam, eles colocaram muitas coisas para trazer alienação. O que é alienação? É o ser humano estar aqui na Terra, mas está dormindo. Por que está dormindo? Está dormindo espiritualmente, não acordou
para entender que existe uma vida depois dessa, na eternidade. E aí, às vezes você está dormindo de tanta porcaria que você come, de tanta carnalidade que está sobre você, porque o Espírito Santo não consegue tocar uma pessoa insensível. O Espírito Santo não consegue tocar uma pessoa que só pensa em dinheiro, que só pensa em sexo, que só pensa nesse mundo. O Espírito Santo não consegue tocar numa pessoa que é insensível. E aí a gente vai comendo essas porcarias, a gente não cuida do corpo, a gente só assiste, está hipnotizado, está viciado em tudo que é série, filme e um monte de porcaria. Então você não consegue realmente ter entendimento que existe um Deus ou ter a fome dele, porque o seu corpo, que é o templo, está sujo. E num templo sujo, num templo cheio de bagunça, não tem como achar Deus ali. Não tem como Deus, o Espírito Santo, tocar, certo? Então, queridos, você vê que quando nós nos convertemos, Deus começa a nos moldar em tudo, Deus começa a nos santificar, Deus começa a pedir coisas pra gente, tá? Então a gente vê que esse jejum que Jesus fez foi um jejum, né? Eu creio que foi um jejum aonde ele não comeu, mas eu acredito que ele possa ter tomado água. Eu acredito, a Bíblia não vai falar nada, mas é um jejum que a gente não sai aí fazendo porque a gente acha que vai dar conta. É um jejum que, se você fizer um jejum como esse, é porque realmente o Espírito Santo te conduziu. Ninguém começa jejuando assim 40 dias, a não ser o Senhor Jesus, porque ele é o Senhor Jesus. Mas é como eu digo para você, para todo jejum há uma preparação. Prepare antes, como eu disse para você. Prepare o seu psicológico, porque o psicológico é o mais importante, tá? Então nós não sabemos se de fato Jesus ficou literalmente os 40 dias sem tomar nada, tá? Pela medicina isso é impossível, isso vai te levar à morte, amém? Mas eu conheço, né, histórias de pessoas que fizeram um jejum, né, sem nenhum alimento, somente o quê? Somente tomando líquidos que não quebram a cetose, como chás, cafés, líquidos, né, que não quebram a cetose, tá? Existem histórias como essa, amém? Então, por que nós precisamos jejuar? Porque o jejum, ele consolida a nossa identidade. O jejum, ele nos ajuda a identificar com clareza os próximos passos que Deus quer que a gente venha, né, seguir em diante, amém? Caldo de osso não quebra a cetose. Não, gente, o caldo de ossos quebra a cetose sim, tá? O caldo de ossos quebra sim, porque ele é nutritivo, certo? Ele quebra sim, amém? Ele quebra sim. Então, a gente vai ver na Bíblia vários tipos de jejum. Jejum de arrependimento, jejum para Deus cancelar a sentença, para Deus evitar a calamidade, né? Amanhã eu vou falar de outros jejuns para vocês. Então, a gente viu o jejum. Qual foi o primeiro jejum que eu falei? Jejum de Esther. Um jejum para Deus dar livramento para o povo judeu, que foi a rainha Esther que levantou. Jejum de 3 dias sem comer, sem beber, jejum absoluto, gente. Um jejum para Deus o quê? Um jejum para Deus intervir e livrar o povo, tá? De um decreto de morte. Aí ontem nós vimos sobre o jejum de Daniel, um jejum de não se contaminar, um jejum de manter clareza num lugar hostil. Então, esse jejum de Daniel, quando que ele poderia ser válido para nós também? Vamos supor que você vai lá para a Índia, lá na Índia é um lugar de muita opressão, você vai para um lugar que tá pesada, a comida, você não... Então, ali talvez você compraria frutas, ou você compraria algo para você mesmo fazer, tomaria cuidado, e toda a comida que você fosse, tá? Todo jejum que você fosse, toda a comida que você fosse comer, você consagraria a Deus, quebraria a maldição, faria uma oração forte. Porque a gente, queridos, nesses países, tudo que eles fazem, eles já estão oferecendo. Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? Então, a gente vê que Daniel, ele não queria se contaminar, amém? Daniel não queria se contaminar, ele não queria sofrer retaliação, opressão espiritual, né, daquelas entidades. Ele queria ter clareza, ele queria se manter lúcido espiritualmente. E a gente vai perceber que quando a gente está naquela fase de comer o que quiser, a gente dorme pesado, a gente acorda morrendo de sono, a gente acorda com o corpo cansado, amém? E gente, o açúcar, o glúten, a lactose são inflamadores do teu corpo, são alimento para o câncer, alimento para a inflamação.
Por que vocês no Reset foram curados de tantas enfermidades? Porque o nosso corpo, ele se autocura. Eu quero que você entenda que o nosso corpo é extremamente inteligente. Só que o nosso corpo não consegue produzir essa cura sobre ele mesmo se ele estiver dentro de um ambiente hostil, inflamado. A inflamação não para nunca. Porque ele não consegue reparar os danos primordiais imagina, né, quem dirá os outros que apareceram depois. Aí o que aconteceu no Reset? Você simplesmente tirou a inflamação. Você deixou de comer, o seu corpo desinflamou. Quando o seu corpo desinflamou, o seu sistema autoimune voltou a funcionar, como ele já foi antes. Aí seu sistema autoimune foi lá e combateu as bactérias, combateu aquilo que estava antes, trazendo talvez para você uma alergia, trazendo para você uma faringoamidalite, uma ites, uma bronquite, qualquer outra coisa. Então, por que muitos de nós temos enfermidades crônicas e elas não saram? Porque a gente mantém o nosso corpo inflamado. A indústria farmacêutica nunca vai falar isso. Os médicos nunca vão falar isso. E eu tô tentando ensinar vocês o seguinte: se você manter o seu corpo saudável, nenhum câncer fica dentro dele. Queridos, o câncer gosta de um pH ácido. O que é ácido? Glúten, lactose, açúcar, é alimento de câncer. O nosso corpo precisa se manter alcalino. Um pH alcalino não fica nenhuma enfermidade. Nenhuma enfermidade resiste a um pH alcalino. Você pode até pegar uma gripe viral, mas ela não consegue ter o mesmo efeito num corpo que está inflamado. Você vai tirar essa gripe de letra, amém? Certo? Então eu quero que vocês aprendam isso, tá? Quantas receitas naturais vocês aprenderam agora? Então, gente, o jejum foi uma ferramenta importante no Reset, porque o jejum é para provocar autofagia, cetose, certo? O jejum intermitente, que também é espiritual. Por isso que você conseguiu fazer ele, porque é espiritual. E quando nós quebramos esse jejum todos os dias, a gente quebra ele exatamente com uma receita alcalina. Todo o suco que você tomou durante o Reset é alcalino. Todo o suco que você tomou no Reset é alcalino. Então, seu pH, que era ácido, que favorecia as inflamações, ele se tornou alcalino. Certo? E agora ele está alcalino, por tantas dores sumiram, porque seu corpo estava inflamado. Amém? Então, gente, o jejum é uma arma de guerra. Não só para a nossa saúde, não só para prolongar os nossos dias na Terra. O jejum é uma arma de guerra para você lutar com hierarquias demoníacas maiores. Lembra que eu li para vocês ontem? Jesus falou, essa raça, essa casta, só sai com jejum e com oração. Por quê? O jejum aumenta o nosso nível de fé. O jejum aumenta o nosso nível de confiança em Deus. O jejum aumenta a nossa estabilidade espiritual. E nós precisamos fazer isso, amém? Deixa eu dar uma rema para vocês, tá? Acabando o Reset, o que você pode fazer, tá? E eu vou falar para você que vai ser o código de manutenção. Imprime ali, pega ali somente as orações dos 10 dias, o suco dos 10 dias, tá? E o que dá para você fazer? Todo dia, depois que acabar o Reset, todo dia você declara uma oração daquela. E vai fazendo isso. Você não tem noção. Porque você está sempre resetando, você está entendendo? Depois acabou o Reset, os 90 dias, porque você orou 9 dias cada oração daquela. Acabou o Reset, você vai declarar todo dia cedo uma oração, a número 1 hoje, a número 2, Hoje eu posso tomar o suco. Aí você pode diversificar o suco, pode ficar uma temporada sem, uma temporada você pode tomar só o caldinho de osso, certo? Uma temporada, né? Porque o seu corpo vai estar alinhado. Mas a gente vai sempre cuidar do nosso corpo. O cristão cuida muito da alma para, né, se livrar das feridas emocionais. O cristão cuida muito do espiritual, jejum, oração. Só, queridos, que não é só fazer jejum. Nós precisamos parar de comer porcaria, porque a nova ordem mundial, um dos maiores ataques de Satanás é na alimentação, é na sua alimentação, tá? Você precisa manter esse corpo edificado. Não tem enfermidade que não possa ser curada. Isso é uma mentira que a indústria contou para nós.
Isso é uma mentira que... Gente, toda enfermidade, ela pode ser curada pelo Senhor Jesus. Ela pode ser curada com uma nova conduta. Eu quero que vocês entendam isso. Muita coisa que você escutou até hoje é mentira. E você precisa entender que, na verdade, você precisa ressignificar o seu corpo e voltar, fazer com que ele volte a ter a essência de ter o sistema autoimune intacto de novo. Ter a mente bem, com muita cognição, certo? Você vê que seus pensamentos clarificaram. Muita coisa é verme, queridos. Mas a indústria fez um remédio para verme que só mata 16 ou 18. Mas nós temos 400 e pouco. 400 e poucos vermes. Tipos de verme, desde microscópio. Então você viu como você passou mal a cada novo suco. 2 primeiros dias. 3 primeiros dias. E o que é? Crise curativa, quando as bactérias, os vírus começam a morrer, o seu corpo entra, fica um pouco febril, teve enjoo, umas pontadas na cabeça. Então você viu que clarificou sua mente, você começou a ter foco, você começou... Agora, eu vou falar o mais importante do reset. Você não é mais um coitado emocional, você não é mais uma pessoa que está toda hora aí, né? Você recebia seta, você ficava mal. Agora não, por quê? O seu corpo está forte, sua mente está forte, sua cognição melhorou, amém? Você consolidou uma nova identidade através das orações que você declarou todo dia. E queridos, não parem de jejuar, tá? Vocês pegaram a visão. O jejum é uma arma de guerra, amém? O jejum é uma arma de guerra poderosa. Agora eu vejo e entendo cada leitura bíblica. Olha que poderoso isso. Mas por que não entendi antes? Pode ser muito do discernimento espiritual, mas muita coisa é o nosso corpo, todo atordoado, todo bagunçado. Amém? Glória a Jesus. Queridos, sábado agora, amanhã, nós temos a nossa última imersão, a unção da águia. Vai ser poderoso. Nós vamos falar de unção, nós vamos falar do fogo do Senhor, nós vamos falar de assumir um novo lugar, uma nova identidade. Nós vamos falar de estrutura para suportar a unção de águia. A unção de águia é a unção... Queridos, toda unção vem do Espírito Santo. A gente fala unção de águia porque é a característica dela. A águia, ela voa sobre as nuvens da tempestade. Ou seja, a águia, quando ela anda na dimensão oposta ao problema. E tem muito crente que quando tem um problema, ele anda dentro do problema. Ele não consegue mais fazer nada, ele perde toda a direção, ele fica atordoado porque ele está dentro do problema. A águia voa por em cima do problema, por em cima das tempestades. Por quê? É uma águia que confia em Deus. Então eu vou trazer para você essa estrutura. O que é a unção de águia? O que Deus vai fazer com você nessa nova estação? Deus vai fazer com que você passe por problema sim, porque Ele vai permitir, porque isso vai te forjar. Só que agora você não entra dentro do problema, você não vive o problema. O problema anda debaixo, porque você anda por cima dele. Porque o Senhor te dá uma visão ampla. E o processo, a forma de suportar o processo debaixo de uma nova estrutura, de uma unção aonde você tem mais fé, tem mais consolidação em Cristo, é diferente. Amém? Então vai ser uma imersão poderosa. Esperem às 14 horas, tá? Amanhã é uma chave poderosa, certo? E depois eu vou marcar nossa aula bônus, onde eu vou fazer transferência de unção, porque eu só vou fazer a transferência depois de 90 dias, certo? 90 dias. Queridos, um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético. Hoje tem culto geral, tá? Na Global. Hoje tem um culto poderoso. O Senhor vai falar com você, né? Fique atento aí a todos os lugares onde a gente coloca o nosso link, tá? E o ano que vem tem uma surpresa para vocês, né? Nos cultos da Global tem algo que eu estou preparando, muito poderoso, vocês se preparem, né? Que vai ser algo estrondoso. Beijo, beijo, amo muito cada um de vocês.